Que a paz e o amor de Jesus nos envolva neste momento. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus e que Ele nos abençoe e nos ilumine nesse momento. Meu nome é Paulo e faço parte do grupo de voluntários da Casa Espírita Edgar Armon. Para a nossa reflexão de hoje, venho trazer uma das passagens mais extraordinárias que Jesus nos trouxe, que são as bem-aventuranças. Esse momento incomparável foi anotado por Mateus, no capítulo 5, versículos de 1 a 11. Um roteiro seguro e perfeito para todos nós que pretendemos nos melhorar um pouco nesta vida, nos aproximando da verdadeira paz e a verdadeira tranquilidade de consciência, amando a Deus e ao nosso próximo como a nós mesmos. O crepúsculo de um dia claro oferece um reflexo de luz dourada à paisagem suave do lago. Brisas frescas espalham uma sensação agradável de bem-estar e liberdade no ventre acolhedor da Mãe Natureza. De repente, todos os olhares de homens, mulheres e crianças dirigem-se à pequena embarcação no horizonte, trazendo o Mestre para uma nova pregação. Em meio à multidão haviam operários, pescadores, mães amarguradas, mulheres adúlteras, enfermos, desesperados e crianças, muitas crianças. Pois todos os que ali se encontravam possuíam o mesmo objetivo: receberem juntos a graça divina. A barca, enfim, encosta à margem e o Mestre se dirige ao local de suas lições. Sua expressão resume uma beleza indescritível. Os cabelos, como de costume, caem aos seus ombros, movendo-se no ritmo suave dos ventos da tarde. Toda a legião de almas humildes ali presentes veem seus espíritos tocados de sabedoria incomparável, pronunciadas pela primeira vez na Galileia, mas que ecoam até hoje, caminhando no mundo pela estrada da eternidade. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles próprios alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres de espírito,
porque deles é o reino dos céus. Por pobres de espírito, Jesus não entende os homens desprovidos de inteligência, mas os humildes. Ele disse: o reino dos céus é deles, e não dos orgulhosos. Em primeiro lugar, reconheçamos a nossa pequenez espiritual. Ser pobre de espírito é sermos simples e humildes e reconhecer que muito necessitamos nos melhorar. A vaidade e o orgulho são caminhos que nos afastam de Deus. Quando seus discípulos se envaideciam e perguntavam quem seria o maior no reino de Deus, qual foi a resposta de Jesus? Aquele que quisesse ser o maior, que fosse o menor. E citou o exemplo da criança. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O sofrimento do mundo em que vivemos não é obra do acaso. Poderíamos compreender o nosso mundo como uma grande escola de aprendizado, onde poderemos ou não aprender as lições que nós mesmos semeamos. Aprendermos a respeitar a lei de amor e de caridade, ensinadas e exemplificadas por Jesus. Cada um colhe exatamente o que semeou, nem mais, nem menos. Os que choram nesta bem-aventurança são aqueles que sofrem com paciência e resignação a colheita que semearam. Seremos consolados pela felicidade que inunda o nosso coração de estarmos no caminho do nosso progresso espiritual e assim merecermos o amparo, a proteção e o fortalecimento dos mensageiros de Jesus, que vigiam a nossa caminhada e nos amparam em nossas deficiências. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A violência sempre caracterizou-se no comportamento da humanidade, ainda mais nos dias de hoje, em que observamos à nossa volta tanta falta de amor. O império da força dará lugar ao reinado do amor, e o egoísmo será banido do relacionamento entre os homens, para ser substituído pelo sentimento de amor ao próximo. Quando começarmos a incorporar em nossas vidas a mansidão, teremos condições de superar inúmeras dificuldades. A mansidão vem da serenidade, da compreensão dos problemas e situações que acontecem ao nosso redor. É uma combinação de mente aberta, fé em Deus e a consciência de que a vontade de Deus será sempre o melhor para nós. Esse estado de espírito nos permite deixar que a vontade de Deus seja feita do modo que a divina sabedoria considere melhor. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Justiça não significa apenas conduta certa, mas
pensamento certo. Todas as bem-aventuranças nos mostram que as consequências exteriores dependem das consequências interiores. Como é em nosso íntimo, assim será fora de nós. Quando despertarmos para essa grande realidade, perceberemos em nós o que é a justiça. É preciso colocar a nossa casa interior em ordem. Quando respeitarmos acima de qualquer lei o amor ao próximo como a si mesmo, estaremos fartos de justiça, porque esta reinará em toda a terra como resultado do nosso comportamento fraterno. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. A misericórdia compreende não somente o perdão das ofensas, mas também o seu esquecimento. Começar esse trabalho íntimo, primeiro não revidando. Onde iniciar esse trabalho e quando? Comecemos em nosso próprio lar, principalmente nesses dias em que estamos tão próximos, exercitando a caridade para com o nosso próximo, depois de nós mesmos. Aqui está a base, o nosso alicerce, para depois partirmos para outras situações. Não devemos esquecer de que a cada um será dado segundo as suas próprias obras. Sejamos misericordiosos com as faltas alheias e não esqueçamos também de que somos os mais necessitados dessa misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Jesus definiu nesta bem-aventurança que os limpos fossem de coração e não somente de exterioridades. Não é o que entra na boca do homem que o torna impuro, mas o que sai dela. Qual é a promessa nesta bem-aventurança? Ver a Deus. Ver, no sentido usado por Jesus, significa percepção espiritual, a capacidade de aprender a verdadeira natureza do ser que falta em todos nós. Vivemos em um mundo de Deus, mas não conhecemos como Ele verdadeiramente o é. O céu está em volta de nós, mas por nos faltar percepção espiritual, somos incapazes de reconhecê-lo, experimentá-lo. Portanto, neste sentido, poderíamos dizer que estamos fechados fora do céu. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Vivemos em um mundo onde a violência impera. Violência provocando violência. Agressões desencadeando agressões. O poder da força somente agravaria a situação reinante. Observamos desde o ambiente familiar até as relações internacionais entre os homens, sempre baseada na lei do mais forte. Jesus nos ensina que o único caminho para a salvação dos problemas e a solução que nos afligem consiste na pacificação das relações entre todos.
para que a violência perca sua capacidade de reproduzir violências e o entendimento fraterno possa ser implantado. Ser um pacificador, no sentido de acabar com todas as brigas, seria excelente, mas como sabemos é bem difícil. Mas, compreendendo verdadeiramente o poder da prece, poderemos auxiliar com o término de muitas brigas pelo mérito verdadeiro, sem precisarmos falar. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus, porque, combatendo a violência destruidora, estarão cooperando com o Criador na manutenção da harmonia universal. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Tendo em vista que sabemos sobre o caráter essencial dos ensinamentos de Jesus, é que a vontade de Deus para nós é harmonia, paz e alegria. E estas conquistas íntimas serão alcançadas cultivando-se pensamentos retos e justos. Jesus nos diz repetidamente que Deus, nosso Pai, tem prazer em nos dar o reino e que o alcançaremos cultivando a serenidade e a paz de espírito. Seremos perseguidos como resultado do nosso pensamento reto. E qual seria a fonte de todas as nossas perseguições? Nós mesmos. Não se trata apenas de um perseguidor externo, de fora, mas da parte inferior de nós mesmos. Quando achamos muito difícil pensar com retidão, quando nos sentimos fortemente tentados a abrigar pensamentos negativos sobre qualquer situação ou pessoa, inclusive nós mesmos, quando cedemos ao medo ou à raiva ou ao desânimo, estaremos sendo perseguidos por causa da justiça, o que para nós é uma condição abençoada e feliz. Pois é nestes momentos em que realmente progredimos. Quero agradecer a você que nos ouve, que possamos mais uma vez juntos elevarmos o nosso pensamento, agradecer aos mensageiros de Jesus que nos assistem sempre, a Maria, nossa Mãe Santíssima, ao nosso Mestre Jesus e a Deus nosso Pai. Que nesse momento, esta prece do nosso coração possa envolver todo o planeta, possa auxiliar a todos aqueles que sofrem, a todos aqueles lares que estão em desarmonia. Que a paz e o amor de Jesus esteja presente em cada coração da humanidade. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois vosso é o reino, o poder, a glória para todo sempre. Graças a Deus e graças a Jesus.